Olá, começando mais um Falando de Saúde. O convidado de hoje é o Dr. Fábio Maria, ele que é mestre e doutor em ortodontia e ortopedia facial. O tema de hoje será aparelhos estéticos e invisíveis. Dr. Fábio Maria, como vai? Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vindo ao Falando de Saúde, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Doutor, vamos falar hoje então sobre os aparelhos estéticos e invisíveis, é isto mesmo? É, isso mesmo, Cláudia. A gente tem assim uma opção de tratamento ortodôntico, principalmente para pacientes adultos que não querem ter aquele aspecto de um sorriso metálico. Então a gente tem várias opções extremamente discretas para atingir essa necessidade dos pacientes. Doutor, e por eles serem invisíveis, quais os benefícios que eles trazem aos pacientes? Deixa eles mais tranquilos para fotos, para a vida normal, isto? É isso mesmo, Cláudia. Assim, o tratamento ortodôntico para adultos está cada vez mais frequente. Assim, os adultos estão realmente perdendo o medo, né, de procurarem tratamento. E dentro dessa demanda, a indústria ortodôntica mundial começou a fazer pesquisas e desenvolveu vários aparelhos totalmente transparentes, em que você faz toda a tua mecânica de movimento, de correção, e os aparelhos realmente eles praticamente não aparecem. Então é possível a gente tratar os pacientes por meses ou anos sem que as pessoas percebam que eles estão usando aparelhos ortodônticos. Então é uma opção muito bacana. Doutor, observei que eles têm inúmeros benefícios. E existem também algumas desvantagens do paciente usar este aparelho? Sim, na verdade, assim, os aparelhos ortodônticos convencionais, que são metálicos, feitos de aço inoxidável, são aparelhos um pouco mais resistentes, que suportam mais alguns tipos de toques, de traumas, são mais fáceis de higienizar. Então, basicamente, a grande vantagem dos aparelhos estéticos é a discrição, o disfarce, e a desvantagem é que ele exige um pouco mais de cuidados, assim, em termos de alimentação, de controle de higienização, ou seja, eles são bonitos, mas eles têm que estar sempre limpos, né? Então, o paciente que procura esse tipo de opção já sabe que vai ter que ser mais cuidadoso, né, em relação aos cuidados com o seu aparelho, mas é totalmente superável essa característica dele para o paciente que tem essa necessidade, essa ambição de fazer o tratamento, mas que isso não seja uma coisa muito exposta, né, muitos têm vergonha de usar, né, aquele sorriso metálico, na verdade é quase que um símbolo do adolescente, né? Sim. Então a gente consegue driblar isso. Doutor, e este paciente, quando ele vai na consulta, existe um sistema que já mostra ao paciente como vai ficar o sorriso dele, digamos, o sorriso perfeito? Existe esse recurso já? Sim, é importante, dentro dessa categoria, Cláudia, de aparelhos estéticos, é importante dividi-los em dois grupos. Os aparelhos estéticos feitos de um material cerâmico, que são aparelhos cerâmicos ou até mesmo os aparelhos de safira, que são pecinhas transparentes coladas em cada dente. Então é como se fosse o mesmo protótipo do aparelho metálico colado individualmente. Então esse aparelho é um aparelho estético fixo. Dentro de outro grupo nós temos os aparelhos que são chamados de alinhadores, que são os aligners, né, que hoje estão com uma demanda mundial muito grande. O mais conhecido mundialmente é o Invisalign, que é um aparelho, é uma fábrica americana, mas a gente já tem várias outras opções genéricas com grande resultado, que são uma sequência de plaquinhas, né, de acetato ou de PET, em que eles já simulam cada movimento. Então, dentro dessa pergunta que você me fez, eles conseguem já ter uma visualização do resultado? Sim. Por quê? Porque essas placas são confeccionadas todas em computador, em softwares que fazem toda uma simulação. Por exemplo, tem uma marca comercial que usa uma plaquinha por mês. Então, ela vem em uma sequência de 3 plaquinhas transparentes, e essa plaquinha do primeiro mês já faz um primeiro movimento. A plaquinha 2 já está pré-visualizando o movimento da 1, então já faz um segundo movimento. A terceira placa já previu os 2 primeiros meses, então é como se fosse um predictivo mesmo. Então a cada 3 meses molda-se de novo, manda-se para a fábrica
para que ela venha mais uma sequência de 3 placas. Então é muito legal e a gente consegue já, o software consegue já ter um predictivo de como ficaria esse sorriso final. Doutor, e os aparelhos, eles são de fato invisíveis mesmo? É uma excelente pergunta, Cláudia, que na verdade assim, os aparelhos eles são extremamente discretos, mas dentro dessa categoria de aparelhos fixos estéticos e os aparelhos considerados alinhadores, os aligners, os estéticos fixos, eles são bem discretos, mas não chegam a ser invisíveis. Então, dentro de algumas fotos, do flash, de alguns fios ortodônticos que a gente usa, em alguns momentos ele pode aparecer alguma coisa, né? Mas estão extremamente discretos, eles cumprem muito bem seu papel. Agora, a sequência de placas, elas são invisíveis. As placas são confeccionadas sobre os modelos de gesso e elas conseguem realmente, como elas são totalmente transparentes, não tem nenhum tipo de dispositivo, né, auxiliar a ela, elas conseguem ser totalmente invisíveis e mais, em eventos especiais o paciente pode tirar a placa e ir sem. Né? Isso é ótimo. Um uso de 20, 22 horas por dia, então ele ganha aí de 2 a 4 horas por dia para escovar o dente, para comer e para eventualmente ir para algum evento social. Tá? Então elas são totalmente invisíveis. Doutor, mas os aparelhos invisíveis, eles são indicados para todos os casos ou existem algumas diferenças de um caso ou de outro? Então, na verdade, assim, os aparelhos fixos, colados, eles fazem praticamente tudo que os aparelhos metálicos fazem. Então, a gente não tem limites para o tratamento. A gente pode fazer casos mais simples, mais severos, até mesmo casos ortocirúrgicos que vão para ortognática. Já a sequência de alinhadores, eles têm uma limitação um pouco maior, principalmente para os casos mais severos. Os casos em que exige extrações de dentes, que existam grandes diferenças entre os maxilares, entre maxila e mandíbula, os casos que a gente considera esqueléticos, que tem algum problema de componente ósseo também, não é só dentário. Então, na verdade, assim, eles têm uma certa limitação. O que já está se propondo na literatura mundial, no atendimento clínico, é que possa-se fazer, em alguns casos mais severos, um tratamento híbrido. Ou seja, você começa com um aparelho estético fixo, toca o caso na parte mais difícil, estrutural, de grandes movimentações, e finaliza com os alinhadores. Então, tem solução para isso também, mas ele tem uma certa restrição, sim. Casos mais complexos a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então ele é ideal, os alinhadores são ideais para retratamentos, pacientes que já trataram, mas houve algum tipo de recidiva, para casos mais tranquilos, casos de desvios de, por exemplo, mau posicionamento individual de um ou outro dente. Esses são ideais, porque em poucos meses, ou seja, em poucas sequências de placas, o paciente tem um sorriso perfeito. E os casos mais complexos, a gente tem que fazer um planejamento um pouco mais apurado para ver se a gente faz com o fixo estético ou com o híbrido, que é essa conjunção dos dois. Mas, doutor, essa notícia é ótima, né? Porque a pessoa usa aparelho, tem aquele sorriso e é totalmente transparente. Isso é mágico quase, né? Exatamente. Assim, então, na verdade, assim, a demanda dos aparelhos para adultos aumentou muito, né? Como já falei, os adultos estão procurando tratamento e muitos se ressentiam, né, de ter uma opção só metálica. Então, isso resolve o problema. Eles necessitam, ficam totalmente confortáveis, com um aparelho super discreto, e você pode passar uns semestres, sem que as pessoas percebam que você está em tratamento ativo. Né? Então, a gente já tem vários exemplos. Isso já tivemos exemplos assim, de apresentadores de telejornais a nível nacional, que usaram aparelhos estéticos e ninguém ficou sabendo. Doutor, quanta coisa boa, né? E isso tudo o paciente, você que é paciente pode procurar o Dr. Fábio Maria, que lá você tem a solução, né, doutor? Isso é ótimo. Exatamente, a gente tem todas essas opções, opções super modernas, que vão realmente encaixar na necessidade do paciente, não só em relação à melhora, mas também a essa necessidade, às vezes até mesmo profissionalmente, né, Cláudia? Já coloquei aparelhos estéticos invisíveis em pacientes que têm uma necessidade profissional, por exemplo, juízes, advogados, apresentadores de TV, que realmente não, às vezes até a empresa nem permite que haja aquele sorriso metálico naquele momento, naquela fase de tratamento ativo. Então, é uma opção muitas vezes até necessária, né? Não é nenhuma uma escolha pessoal. Que maravilha.
Doutor Fábio, muito obrigada por trazer, né, esta novidade aí para vocês, os nossos seguidores, e que em breve o doutor possa estar aqui novamente. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer de novo estar aqui, né, para esclarecer, né, ao nosso público todas essas alternativas que a gente tem. Obrigado. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, veja que novidade maravilhosa! Você pode ter o seu sorriso perfeito com um aparelho invisível. Procure o Dr. Fábio Maria. Obrigada pela companhia e até o próximo.